Capítulo 3 de Colossenses. Na semana passada nós encerramos o capítulo 2, né? O capítulo 1, capítulo 2 foi uma aula do apóstolo Paulo, né? Nessa carta aos Colossenses, porque ele ensina, né? Ele já havia ensinado, né? Para quem era o responsável por levar a carta lá, vocês lembram? Quem é que leva essa carta? Quem é que leva as notícias do apóstolo Paulo? Quem é que fundou o trabalho lá em Colossenses? Começou o trabalho? Vocês lembram? Epáfras, né? É que vocês ficam se cutucando, é isso, né? Não fala, né? Epáfras, né? Ele dá uma aula sobre o que realmente, né, representava Jesus Cristo, o que representa Jesus Cristo para nós. Seria aí uma teologia, mas quando a gente lê o capítulo 1, capítulo 2, vai muito bater em tradições, em práticas judaicas, e tudo aquilo que vinha acontecendo naquele tempo através dos falsos profetas, né, falsos ensinos, circuncisão, adorações a anjos. Paulo vai dar uma aula completa e vai mostrar, né, vai deixar bem claro no capítulo 1 e 2 a importância da figura de Cristo. Esse é o intuito da carta. Cristo, ele é o suficiente para a salvação, né, ele é o autor, o consumador, né, da nossa salvação, né, ele que nos redimiu perante Deus e nos deu a oportunidade de fazermos aliança com o Senhor, entrarmos no corpo de Cristo, fazermos parte do corpo de Cristo, e se assim nós continuarmos, né, chegarmos até o céu. No capítulo 3 em diante, o chicote vai mudar um pouquinho de lado, né, porque quem era seguidor verdadeiro de Cristo, fazia exatamente como Cristo fazia. Jesus, quando ele ensinava a teoria e depois vinha as práticas, né? Você vê que ele vai falar sobre várias coisas e depois ele ia passar por aquilo na frente dos apóstolos e muitos ainda relutavam, né, a acreditar que ele ia passar por aquilo, mas ele passava depois. Então ele ensinava na teoria e na prática. Ele falava desde o começo, né, para os discípulos, eu vou morrer, né, vou ser entregue, né, eu vou morrer dessa forma. Ele falava muito claro para eles. Ele ensinou, um dos ensinamentos de Jesus que é marcante, né, ele fala que já na transição, né, da lei para a graça, em qual quando você toma um tapa na cara, né, você tem que dar outra face. Ele mesmo passou por isso depois, né? Tudo aquilo que ele falava na teoria, ele ensinava também na prática para eles. E com o apóstolo Paulo não foi diferente, né? Paulo ele vai ensinar a teoria, primeiro e segundo capítulo, mas agora vem a prática, né? É isso que Jesus espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós, né? Nós sermos cristãos, não somente de boca, né, de fala, né, mas o nosso comportamento, né, a nossa conduta como cristão. Paulo e a gente comentou aqui na semana passada, as cartas de Paulo são assim, basicamente, né? Ele vai começar falando bastante sobre a doutrina, ele vai deixar bem claro a principal preocupação do apóstolo Paulo, desfazer, né, ou reforçar aquilo que foi ensinado para a igreja, né, desfazer aquilo que os falsos profetas haviam ensinado, mas depois, sempre nas suas cartas, ele vai trazer uma exortação pessoal, né, uma exortação para nós, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, ele começa no capítulo 3, já muda um pouquinho, né, a gente falando assim, esses falsos profetas, né, e daí quando a gente vai lendo o capítulo 1 e 2, e quando fala sobre doutrina, a gente fala, denominação, né, fulano de tal, mas agora a exortação ela muda um pouquinho. Agora vem o caráter do cristão, o comportamento dos irmãos, né, da igreja em si, né? E Paulo vai começar nós lemos o versículo 1, né? Vamos ler novamente, capítulo 3, o versículo 1. Quem pode ler, por favor? 1 e o 2, tá? Então Paulo já começa, né? Ele vai falar agora dessa união com Cristo, né? Cristo glorificado. Então ele vai dizer assim, para que eles pensassem, né? Para que nós viemos pensar nas coisas do alto, né? E provavelmente se ele fala isso, havia um cuidado, né, já com os irmãos. Eu estava comentando esses dias com a varoa, né, que a gente às vezes pensa assim, não, hoje é mais difícil, né? Eu já vi algumas pessoas falando, hoje é mais complicado, parece que tem mais, como é que eu posso dizer, mais propostas, né,
mais tentações, vamos dizer assim, mais coisas, a tecnologia, mas naquele tempo também já existia, porque o próprio apóstolo Paulo, ele passou por isso, né? Ele foi escolhido por Deus, tirado de um posto muito bom, né? Socialmente falando, uma posição muito boa, financeiramente falando, de todas as formas, para servir ao Senhor e abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. E ele mesmo dizia que aquilo que ele possuía, o conhecimento daquilo que ele tinha antes, ele considerava como nada, né? Como esterco. Então, naquele tempo já havia assim também as tentações, já havia a possibilidade de eles também terem mais condições ou terem dinheiro, deles servirem a governantes, né? Pessoas corruptas, já existia isso naquele tempo lá. Então, Paulo, preocupado com os irmãos, ele vai começar dizendo, olha, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, né? Pense então nas coisas do alto. Ele vai dizer, primeiro ele vai falar para buscar, né? Busquem as coisas do alto, depois ele vai dizer para pensar nas coisas do alto. Então, busca e pensa nas coisas do alto, né? Busquemos e pensemos nas coisas do alto. Vocês querem comentar em relação a isso? O que seria para vocês? O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso? De nós buscarmos e pensarmos nas coisas do alto. Alguns exemplos de busca e pensamentos das coisas do alto, né? Qual que é a diferença de você buscar algo daqui e buscar as coisas do alto? Que benefício nos traz, né? Qual é a consequência que nos dá nós buscarmos e pensarmos as coisas do alto? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Sim. Sim. Ela fica, né? Na verdade ela passa, né? É que fica é a palavra, né? Alguém mais aí que o irmão Heraldo comentou? Sim, sim, exatamente. Ela esmorece dentro da gente. Sim. E aí, seu Adalto? Eita. Sim. O que tem de atrativo lá pra gente? Sim, 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 exato. Sim,
Sim. Eu tenho o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo pode ajudar a buscar as coisas lá do alto, entender as coisas lá do alto. Exatamente. Alguém mais? Eu estava. Sim, 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 sim. Pequenos cristos, né? Uhum. Sim. Alguém mais? Eu estava lendo essa semana, acho que foi antes de ontem, eu estava lendo Lucas capítulo 10. A gente estava estudando a parábola do bom samaritano, né? Mas só que antes, né, ele vai contar a parábola no final do capítulo. Eu estava lendo Lucas 10, quando Jesus ele separa os 72, lembra? 70, né? Que ele pede para que eles... Jesus tinha pressa, né? Para que eles anunciassem o reino, né? Para que todos, né, quando o reino realmente viesse, todos já estivessem entendendo o que ia acontecer e preparados, né? E eles saem. Jesus ele pede, né? Ele dá a ordenança, eles saem. E depois de um tempo, quando eles voltam, eles encontram Jesus novamente. Daí eles falam assim, eles chegam, a Bíblia diz que eles chegam felizes, né? Contando para Jesus assim, olha, pô, Jesus, até os demônios, né? Se prostravam, né? É isso mesmo, né? Se submetiam perante nós, né? Aí eles esperando uma reação de Jesus, né? Jesus, ele, entre aspas, joga um balde de água fria, né? Ele fala assim, mas eu falei para vocês que vocês pisariam, né? Cabeça de serpentes, escorpiões, né? Que vocês teriam, né? Essa autoridade, esse poder, sobre vocês. Mas vocês deveriam se alegrar em uma coisa, de que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Eu até chorei com isso aí, eu falei, e era uma coisa boa, porque eles estavam falando de coisas espirituais, certo? Mas para Jesus ali, eles estavam ainda com o pensamento aqui, e viver alguma coisa boa aqui, mas eles estavam falando de coisas espirituais, não era, ó o carro que eu comprei aqui, não, ele estava falando assim, pô, os demônios, eles ficaram felizes com isso, com a autoridade que eles tinham, mas Jesus ainda, mesmo assim, ele ainda dá uma ajustada, ele fala assim, ó, vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês estão escrito lá, como se dissesse para eles assim, olha, as coisas daqui é momentânea, se alegrem quando vocês chegarem lá, se alegrem quando vocês conseguirem chegar ao grande dia lá e o Senhor reconhecer vocês, né, e vocês entrarem no gozo do Senhor. Então ele já logo dá aquele ensinamento maravilhoso, né, Jesus ele dá. Então às vezes o nosso pensamento, né, a gente se alegra tanto com algumas coisas aqui, mas e realmente, né, nós temos que nos alegrar com muitas coisas que acontecem conosco aqui. Mas a nossa maior alegria, irmãos, é isso, né? O Senhor estava falando sobre isso. E às vezes até o próprio cristão demora para entender que o céu ele é de verdade. Aquilo que está na Bíblia, aquilo que a visão que o apóstolo Paulo ele teve lá, ele viu, que João relata em Apocalipse, aquilo ali é verdade, né? O céu ele é verdadeiro, a salvação ela é real, né? Então a gente precisa conhecer o que nos espera, conhecer quais são as nossas atitudes para que nós venhamos chegar até lá. A gente vai ver que no contexto Paulo está falando sobre isso porque ele vai começar a dar nome para o pecado, ele vai começar a tratar algumas coisas, né? Ele vai dar o nome diretamente para isso, então ele vai dizer assim, ó, pense nas coisas do alto. E algumas coisas que ele vai citar são coisas físicas que acontecem nos dias de hoje, já acontecia muito lá atrás, né? Ou seja, a dificuldade que eles tinham naquele tempo, né, a igreja do primeiro século, em focar nas coisas do alto, né, e não se apegar nas coisas terrenas, elas continuam até os dias de hoje. Não mudou nada. Cabem as nossas escolhas, né, e nós tentarmos buscar o máximo possível, né, nos alimentarmos nosso espírito e colocar sempre, né, isso em primeiro lugar, em pensar nas coisas do alto, né, é isso que nós temos que ter na nossa mente, né. Então, lembrei dessa passagem de Lucas 10, depois vocês deem uma lida com calma lá em casa, na casa de vocês. Ele vai dizer no verso 3 assim,
porque morrestes, né? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? É muito doido, né? A nossa vida, mas estamos aqui, mas a nossa vida está oculta com o Senhor, né? Isso quer dizer, a nossa vida não é aqui, né? A nossa vida está junto com Cristo. Foi para isso que ele morreu, não é verdade? Para que a nossa vida, né, estivesse realmente perante o Senhor, né? Diante do Senhor. Vocês querem comentar mais alguma coisa aí em relação a esses 3 primeiros versículos aí, 1, 2 e 3? Não precisa abrir, tá? Romanos 6,6 diz assim: sabendo isso, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado, né? Paulo vai entrar daqui a pouco ele vai começar a falar sobre o pecado, vai começar a se aprofundar mais em relação ao pecado. Ele vai dizer assim no verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós serei manifestado com ele em glória, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, vai ser revelado, né? Vai se manifestar, então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, né? Para que isso aconteça, aí ele vai continuar falando mais para frente, né? Ele vai falar sobre vícios, ele vai falar sobre as virtudes do cristão, ele vai colocar deveres de família. Então, o capítulo 3 já muda um pouquinho para a gente, né? Um pouquinho mais curto, mas ele já começa a mudar um pouquinho para nós, o nosso papel como cristão, né? E realmente, a gente estava até comentando aqui agora sobre o tempo, parece que o tempo está passando rápido, mas parece também que a nossa vida tá mais corrida, né? Tá mais, cada dia que passa parece que, mas em meio a essa correria, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Na verdade, nós nunca deveríamos esquecer das coisas do alto, porque a nossa vida, como disse Paulo, ela está oculta com Cristo lá no céu, né? A gente precisa pensar, a gente estava falando com os jovens no domingo agora sobre isso, né? Sobre a importância deles separarem esse tempo, né? Para poder, a gente estava colocamos um tema assim, né? Jovens conectados com Deus, né? Aí nós demos um exemplo de um celular, né? Quando o celular está descarregando, né? Aí às vezes as pessoas desesperadas, né? Cadê o carregador, né? Já chega em casa, já sai colocando. E às vezes nem espera, né? Carregar, já conecta lá e fica lá no meio, enfiado na tomada lá, esperando, né? O celular carregar e afoito com isso. Meu celular descarregou, e bate o desespero, né? Você perde a comunicação com todo mundo. Mas a nossa vida espiritual também é assim. A gente precisa analisar quanto tem estado a nossa bateria, ou a gente vai esperar se carregar, zerar a bateria para poder querer buscar novamente se conectar com o Senhor. Isso eu posso fazer agora, eu posso fazer todos os dias. Eu posso fazer lendo a palavra, a oração, né? Então, a gente precisa tirar o tempo. Aliás, acho que boa parte do nosso tempo deveria ser pensar nas coisas do alto, porque é lá que nós vamos passar a eternidade, né? É lá que eu vou viver, né? Em nome de Jesus, né? Se assim Deus permitir, é lá que eu vou viver sem preocupação nenhuma, né? É lá que eu vou viver somente para adorar o nosso Senhor. Então, eternamente, né, dona Jane, você vai viver só para aquilo ali, acabou, né, o sofrimento, né? E ele diz, né, Apocalipse, né, que ele enxugará os nossos olhos toda lágrima, né? Então, a gente precisa pensar nas coisas do alto. E como o senhor Adalto falou muito bem, né, a gente precisa saber o que tem lá, o que me espera lá no alto. Às vezes a pessoa nem entende, nem sabe, né? A gente acha que aquilo que acontece conosco aqui, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Vocês chegaram em algum lugar, já aconteceu comigo algumas vezes. Aí você fala assim, nossa, isso aqui é o paraíso, né? Esse lugar é um pedacinho do céu. Nossa, esse lugar aqui é um paraíso. Olha que maravilha, que paz. Imagina o céu, como que é. A gente fala muito bem, né, do acampamento, né? Aqueles pastores lá. Sim.
chegou a hora, né? Agora você vai conhecer o verdadeiro paraíso. Mas pensar nas coisas do alto, né? Paulo vai falar com os irmãos para que eles pensassem nas coisas do alto. No versículo 5, aí ele já vai começar a dar nome aos bois, né? Vamos dizer assim. O resultado dessa união com Cristo, né? A conta, né? Nós mais Cristo, né? O Cristo mais Cristo conosco, né? Vamos dizer assim, tem que ter um efeito, né? Tem que ter um resultado. Né? Isso são o que os pecados abandonados, né? Pecados que nos levam a entristecer ao Senhor, né? Paulo vai dizer assim no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dar nomes, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, né? Desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria. Então Paulo começa já a tratar algumas coisas que realmente, quando nós nos convertemos, né? Nós nascemos uma nova criatura, né? Uma nova pessoa. Tem que ter uma mudança, né? Um abandono do pecado. E não é que existe pecadinho e pecadão, né? Mas tem coisas que... E isso a gente viu que aconteceu, né, na igreja, foi bem explícito na igreja em Coríntios, né? Teve que ter um afastamento, inclusive, de um membro, né, da igreja. Então, e são coisas que é complicado, né? Que é difícil realmente. Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis, né? Gálatas 5,24 diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Então, Paulo vai dizer, né? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele vai dizer em algumas versões, eu não sei se alguém está com versão diferente aí, mas ele vai dizer assim: fazei morrer membros, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, ele vai dizer, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele vai dizer assim em outra versão: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai colocar a fornicação, a impureza, né, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Né? Então, Paulo vai começar a colocar, né, alguns temas aí, o nome, né, do pecado. E vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Pode falar, minha irmã. Sim. 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 Exatamente. Exatamente. E assim, cada um, né, quando a gente vem, nós estamos indo do mundo, né? Então cada um tem já tem ele vai falar sobre colocar como vício, né, isso aqui, né? Então a gente já tem já está na nossa natureza, né? E a gente precisa se livrar dessas coisas, né? A gente costuma até comentar um exemplo, né? Ele vai falar sobre prostituição, sobre impureza. Tem coisas que e o próprio Jesus vai dizer, né? O próprio Jesus que fala, né? Fugir da aparência do mal, é isso? Jesus? Porque
às vezes a gente sabe que aquilo ali é o nosso ponto fraco e a gente quer, né, estar ali assim, envolvido com aquilo ali. Então é melhor você evitar, né, aquilo que te faz levar novamente lá, a trazer você a velha criatura, né, é melhor você se afastar dessas coisas, né? Um exemplo, uma pessoa bebe, ela volta, vou ficar ali, não tem nada a ver. A chance de você ser instigado a ficar ali e brigando, né, desnecessariamente com a tua carne é complicado. Pode falar, Cedro. Aí tem vários pecados, né? Caminhos para pecar, e às vezes a gente começa a qualificar, né? Quem é mais grave, quem é menos grave. E todos são graves, Sim, que nem a cobiça, né? Já pensou? Fala, não, cobiça não é tão grave, né? Mas ele fala, mas cobiça é um tipo de idolatria, né? E Deus abomina a idolatria, entendeu? sim, Por quê? Porque Deus quer um povo santo, né? Todos santos. Sem que um tenha ganância ou inveja um do outro. sim, Não, né? sim, Fique feliz quando o outro se dá bem. Não, né? E tem gente que fica infeliz vendo o outro se dar bem. Né? E Jesus sabia disso, por isso ele fala, ó, a cobiça é pecado, viu? Né? Como a gulosice é pecado, né? sim, Comer desordenadamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, sim, aí cai naquele primeiro que a gente estava comentando, que é o que tem lá no céu. sim, Não tem nada disso. sim. É isso aí. E quando você não chega lá, você tem que lutar contra tudo isso, né? E realmente é difícil, né? A gente precisa. Há uma luta, né, já entre a carne e o espírito, né, como o Paulo fala em Gálatas. E a gente precisa pender mais para o espírito, né? Por isso que ele fala logo no começo, né? Pense nas coisas do alto. Quanto mais a gente pensar nas coisas do alto, a gente vai conseguir se livrar dessas coisas, se desgarrar dessas coisas, né? Porque a gente vai olhar para quem? Para Cristo. Você está olhando para o céu, aquilo que te espera, né? Uma promessa do Senhor. Então aquilo vai nos fazer desprender dessas coisas aqui, né? Isso é coisas carnais, né? Coisas físicas que vai travando a gente aqui, né? Acho que uma das mais que é mais complicada aqui é a gente vê muito a idolatria, né? Que ele fala do desejo maligno e a avareza, né? Que é a idolatria, uma das causas que deixava Deus muito triste, né? O povo trocava Deus muito facilmente, né? Lá na velha aliança, no Velho Testamento, era a idolatria. É, e hoje é a mesma coisa, né? Hoje acaba tendo a mesma busca por essas coisas e acaba trocando realmente o Senhor, né? Muitos acabam até vendendo, né? Trocando a sua salvação para que possa viver no pecado, né? Então a gente tem que entender e tomar cuidado com isso, porque são coisas que pode tirar a gente do trilho, né? Pode nos afastar de estarmos no Senhor. Então Paulo vai começar a dar nomes, né? Ele vai falar sobre a prostituição, sobre a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno, né? E a avareza, que é a idolatria. Então corramos dessas coisas, né? Possamos fugir dessas coisas, porque realmente é difícil, né? No verso 6 ele vai dizer assim: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ele vai falar, né? Isso para o mundo é comum, né? A traição, isso que a gente falou aqui para o mundo já é comum, mas ele está falando para a igreja. A exortação é para nós, é para os cristãos. Essa carta aqui é para a igreja, é para o cristão, é para os colossenses. Hoje é para nós. Então, para o mundo isso é vida normal. Viver no vício, viver na vida doida aí é normal. Mas para um cristão não pode ser, porque a Bíblia diz que você é nova criatura. Você morreu, o velho homem já foi. Né? Se eu vivia isso aqui antes, eu preciso abandonar essas coisas aqui. Isso quer dizer que eu não vou ter pecado? Não. Não. Mas eu vou lutar para que eu não peque conscientemente, para que eu não peque consciente, né? E achando que Deus Deus me perdoa, Jesus perdoa. Mas pode ser que chegue um dia que não vai ter né, não vai ter essa oportunidade. Então, é perigoso. No verso 7, ele diz assim: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela, né? No verso 7 ele vai dizer que antigamente nós vivíamos nessas coisas, né?
Nós andamos também nessas coisas. No outro tempo ele vai dizer, mas hoje não. Por isso que Paulo vai dizendo, ó, as coisas velhas já passaram, né? Agora é coisa nova, agora é você andar em Cristo e novidade de vida. E como que a gente vai agradar o Senhor? Como que a gente pode dizer que somos cristãos praticando tais coisas, né? E isso, principalmente quando falava sobre sexualidade, essas coisas, tinha até deusas, né, em lugares onde eles congregavam, né? Em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso, que eram adoradas em relação a isso, né? Tinha práticas rituais que envolviam essas coisas. Então, tá bem. E hoje assim, irmãos, hoje tá bem escancarado as coisas, né? Tá bem assim, a prostituição, as coisas estão bem escandalosas, né? Vamos dizer assim. Pode falar assim. Bem claro, né? tinha mais de 400 mulheres, né, fazendo esse trabalho. E os pais se sentiam orgulhosos de dar a filha para trabalhar lá. Por quê? Porque eram gentis e viviam no pecado, e o pecado era normal para eles. O Sim, problema cristão é saber que as coisas normais é para o mundo, não para ele. Ok? Tem coisas que para o mundo é normal. sim, Né? Aí você vai em certos lugares, você vê as meninas quase peladas. Mas para eles é normal. sim, Né? Tanto é que em Corinto, se você rapasse a cabeça, a mulher rapasse a cabeça, é sinal que ela é prostituta. é, Né? E qual era a chave para que se rapasse a cabeça das mulheres? Para que, porque os homens não corressem atrás da mulher que tinha cabelo. Porque aí você já sabia. sim. Porque Já identificava quem era quem, né? era um portuário, era uma região de porto, forte. Muito pessoas de tudo quanto é língua chegando para lá. E as pessoas faziam, não mexe com ela não tem cabelo. Né? E quanto às outras, coitado, né? Dava dinheiro para o tempo. Então o apóstolo Paulo fala bem claro, ó, não confundam as coisas. As pessoas, isso é para os gentios. O cristão aí, nem mencionar podia, Sim, porque aquele é pecado. Não, sim. É terrível, né? E é algo que se estende até os dias de hoje, né? E tem essa dificuldade. Mas isso é que o senhor falou, né? A gente não pode dizer, não, eu também sou normal, né? Não, a gente não, não é normal, é diferente, né? É diferente, né? Nós temos que entender isso, né? Não normalizar. Não somos mais do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos o mundo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você está... E as pessoas que estão ao seu redor têm que entender isso, né? Porque assim, você às vezes está num ambiente e a pessoa às vezes mostrando alguma coisa, né? Ah, o vídeo tá não sei o quê, né? Do nada, não sei o quê, não, não, isso aí, vai compactuar com isso. Aí às vezes a gente acaba achando normal, normal. Não, não é normal, para a gente não pode ser normal, né? se achar que está normal, você já está caindo. Exatamente, Isso é exatamente. um sinal de quê? De que você caiu. Sim, Entendeu? sim, Agora você vai falar assim, isso é normal para vocês, não para Deus. Aí você já bota uma parede no meio, aí o cara vai ficar chateado. Né? Mas essa é a verdade, é normal para vocês. Ok? A gente, às vezes, tem que tomar algumas decisões que machucam até a gente mesmo. Né? Eu fui lá na feira, na quinta-feira, e as pessoas foram estacionar o carro. Aí uma mulher entrou lá na vaga, lá na frente, e começou a discutir que estava guardando aquela vaga para a mãe dela e tal. Aí, o que eu vou fazer agora, né? Ou polícia, né? Podia chamar a viatura, fazer alguma sim, coisa. Eu apenas falei para ela assim, olha, você tem a razão, porque esse mundo pertence a vocês, não pertence a mim. Aí, dei a ré, na hora que eu dei a ré, interessante, e do lado abriu uma vaga, aí, entendeu? Abriu uma vaga, eu encostei do lado dela, ela ficou com aquela cara de taco, né? Por quê? É chato? É, mas a gente tem que deixar o velho homem morrer, né? Porque
Sim. Nossa, fica pior ainda. Tem coisa que dá para evitar, né? A gente precisa. Para eles é normal discutir, brigar, um xingar o outro, né? A gente não pode ser assim, né? E é difícil, né? Às vezes você é desafiado o tempo todo para isso, mas você tem que ter. Nós estamos sendo provados a todo momento. Sim, exatamente. Para ver se a gente faz, a gente quebra a harmonia em Cristo. Porque eu estava bem com a Jane, sempre estamos bem, né? Jane, você vai na frente, vai fazer na feira e tal, já estava vaga, né? E aí eu falei assim, eu pensou que cena mais dantesca, de atura, bate boca, por Sim. causa de quê? É. Deus não gosta disso, e Deus cuida da gente, Sim. não é? Exatamente. Deus é bom e é justo, né? Então, Paulo, quando ele se refere a isso, ele fala no nosso passado, né? Em Efésios 2, do 1 ao 3, ele diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também, né? No outro tempo, né? Antes, né? A velha criatura, né? Paulo sempre fala dessa mortificação da carne, né? Então a gente precisa matar, e eu vou dizer que às vezes é todo dia. Você tem que levantar e falar: Senhor, hoje eu preciso tirar isso de, né, se despojar realmente das coisas desse mundo, né, todos os dias. Por isso que ele fala, né, vou voltar a repetir, no verso 3 ele começa: pense nas coisas do alto, né, busquem as coisas do alto. Isso vai nos fazer, irmãos, cada vez mais transformados, né? Você vai buscar essa transformação diária, isso é muito bom. E a gente tem que tomar cuidado para nunca achar que a gente já tá, não, já estou pronto, não, já posso, né, já estou me sentindo, não, né, não deis lugar ao diabo, a Bíblia diz, né, foge da aparência do mal, não queira ser você, né, ter essa força por você mesmo, se não é o Espírito que está em nós e habita em nós, a gente está perdido, né, por isso nós buscamos, né, todos os dias a nossa, estar, né, obedecendo ao Senhor, os seus mandamentos, né, que a palavra nos ensina. Mas é complicado, a situação do soldado aí dá vontade de empurrar com o carro, né? Mas não vale a pena. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele vai dizer, da ira, da cólera. O que é cólera? É o quê? Indignação. Aí ele vai dizer, da malícia. E a malicência? Malicência vocês sabem, né? Da malícia, da malicência. Falar mal dos outros. Vitão, levanta a mão. Das palavras torpes da vossa boca, né? Até a nossa fala, né? A ira, né? Ele vai dizer assim, mas agora despojai-vos também de tudo, né? Fala bem claro, não, é só da ira. Se você só não ficar irado, tá bom. Não, é uma série de coisas, irmão. Nossa carne é tão ruim que ela é cheia de bagagem ruim, seu Delta. A nossa vida, se a gente olhar para trás, não dá nem vontade de olhar, né? Esse dia eu sentei com o irmão, eu fui conversar com o irmão sobre... A gente conversou sobre vários assuntos, né? A gente tomou um café, né, conversando sobre vários assuntos, e foi bem produtivo, bem legal. A gente estava falando algumas situações que, né, eu comentei algumas coisas que havia passado, né, um tempo atrás, antigamente, né, sem conhecer Cristo. Então a gente olha e fala, rapaz, como a gente era, né, não quero mais ser dessa forma, né, eu quero que as pessoas vejam essa mudança, essa transformação em mim, o novo William, né, uma nova pessoa, nova criatura, né. Então ele vai dizer, né, nessa versão que vocês estão lendo aí também, da Bíblia daqui, ele vai dizer assim, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso, a ira, a indignação, aqui ele já fala indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, né? A maledicência ele vai dizer assim, falar uns dos outros, né? Cuidado com a fala uns dos outros, né? Isso é uma coisa que é complicado também, né? Porque o próprio Jesus ele disse assim, vocês olham, conseguem olhar o cisco, né, no olho do irmão, mas a trave que está no teu, você não enxerga, né? Ele fala bem assim, né? Você está com uma trave na sua cara e você está olhando o cisco que está no olho do irmão,
Então, uma coisa que é muito cuidado. E a gente, às vezes, o falar nos leva a ser juízes. E nós não somos juízes. A Bíblia diz que ela vai julgar no grande dia. Já existe um juiz, já existe, né, quem não justifica, já existe alguém que vai ser o responsável por dar o veredito final. E esse alguém não somos nós. Todos, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor. Todos. Todos vão prestar conta do que faz e deixa de fazer. Todos um dia vão estar perante o Senhor e falar: Senhor, você fez isso, fez aquilo, né? Apartai-vos de mim. Então, isso cabe ao Senhor. Né? Uma coisa que é complicado também. O verso 8. Deixa eu ver aqui se separei um versículo em relação a isso. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Pode falar, minha irmã. Do, o da ira? Ixi. Sim. Uhum. Sim. 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 Uhum. Sim. Sim, sim. Sim. E mais? Quem mais, irmãos? Mais alguém aí se identificou aí com essa dificuldade? Uhum. Sim. 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 Você não vai acontecer coisa boa, não. Deu 10 passos para trás. Cadeira. Brincadeira. Sim.
Sim, exatamente. Uhum. Sim, 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 sim. Acabo cometendo. Sim, foi. Sim, 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 sim. Morrer traz danos, né? A morte ela traz alguns danos, né? É dolorido, né? Uma morte é dolorido. Então, quando a gente morre também, assim, a gente morreu, né? Na verdade, quando morremos para o mundo, vai ter que algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Muitas coisas, na verdade, né? Paulo disse aqui tudo, né? Isso aqui tudo. Então, é uma luta diária e a gente precisa lutar contra isso, né? Vencer as nossas dificuldades, né? Ele fala sobre ira, indignação, maldade, maledicências, linguagens obscenas, né? Do vosso falar. O linguagem também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente a linguagem, onde a gente vai estar, principalmente a gente que vive no mundo, né? Quem trabalha no mundo, então é complicado. Meu chefe fala, nossa, fala palavrão pra caramba. É, cara, quando eu rodo com ele, minha cabeça chega a ficar, falo, meu, mas graças a Deus que ele ainda consegue, né? Ele sempre consegue, ele mesmo, né? Por si só falar, né? Assim, em relação à igreja, essas coisas, ele comenta comigo mesmo, né? Então, trazendo mais para esse lado. Então, isso é muito bom, né? Tomara que ele se converta um dia. No verso 9 e 10, ele diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu vou repetir. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu estava lendo esses dias também, pensando na passagem, quando Jesus, ele está lá ele ressuscita Lázaro, né? Quando ele fala para Lázaro sair, né? Ele pede para tirar o que de Lázaro, né? O que ele pede para fazer com Lázaro? Ele pede para tirar, né,
né, ele tira aquelas roupas velhas, né? Aquela roupa do morto, né? O morto colocava ele pede para tirar, né? Todo enrolado. Ele pede para tirar. Sim. Sim. Exatamente. Sim. Sim. Exatamente. Então o morto, no caso de Lázaro, ele foi ressuscitado, né? Ele chama, né? Ele pede para tirar de Lázaro, desenrola um Lázaro lá e tira as vestes velhas. Quando nós morremos, né? Jesus ele também ele troca. Quando a gente nasce nas águas, é uma veste nova ele nos dá. Aquela veste que você estava, aquele velho. E é interessante isso porque algumas pessoas podem falar assim, e a gente já ouviu isso, tá? Algumas pessoas podem pensar assim, então o Paulo está falando que é para viver de aparência? Não, né? Porque a conversão é de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Tanto que quando ele vai falar de circuncisão, nós somos circuncidados, né? Aqui, nosso coração, né? Mas essa é uma analogia que ele fala, né? Que ele faz, e tira realmente as vestes velhas. O velho homem, né? Ele se despiu. Ele te deu uma veste nova. Agora carregamos as marcas de Cristo, né? Agora é uma nova criatura. Agora é uma nova pessoa, né? Não para viver de aparência, né? Aparentemente um cristão, não. Pela veste que se vê, não é essa veste que ele está falando. É o caráter de Cristo. É o caráter de um cristão, né? É saber se num lugar onde ninguém está vendo, quando você é o único cristão ali, você vai se corromper. É saber de um lugar onde você trabalha, talvez seja a única pessoa ali, a única luz que tem ali, você vai ter práticas igual ao do mundo. Sim, exatamente. Então, é o novo, as pessoas olharem para quem você era antes, quem você é hoje, né? Eu falava palavrão para caramba, mas continua falando. Então, não mudou nada. Aí Jesus arrancou de nós a veste velha, né? O velho homem, a gente quer colocar de novo. Sabe aquela roupa que a gente gosta pra caramba, que você coloca sempre ela? Em casa é assim, né? Eu tô de novo essa camisa. Não tem uma camisa preferida que você gosta, né? Não, a roupa velha já foi, né? Jesus trocou a vestimenta. A Júlia tem uma que ela gosta bastante. Tinha que sobrar pra tu, né, Júlia? Mas Paulo está dizendo assim, vocês receberam uma nova veste, né? Uma vestimenta, né? Um novo caráter, um novo homem, nova mulher, uma nova criatura, né? Ele tirou de nós o que tinha de ruim, né? Quando nós descemos as águas, nós somos limpos, né? Nós levantamos, nós ressurgimos uma nova criatura, né? Então nós precisamos trocar as nossas vestes, nós precisamos trocar nossas ações. Pode falar. Não reconhece Jesus. Sim. Não reconheceram Jesus. Conversando sobre o que aconteceu, e eles faziam, por que o nosso coração não queimou? Eles ainda estavam na terra. É. Ele já aparece aparentemente, né, fisicamente diferente, né? Morreu daquele jeito, como é que ele é esse aí? Não é possível que ele. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, né? E isso que tudo se fez novo. Que faz parte desse novo, né? A nova vestimenta, né? O novo William, né? O novo adulto, né? Uma nova criatura. Nós temos que vestir, né, essa veste que Cristo nos dá nova. O novo homem, né? Não viver de aparência, né? Ele vai dizer assim, no verso 10, os revestisse do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E a gente para aí no verso 11, na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai continuar falando sobre isso,
né? Ele vai começar a falar sobre vocês são eleitos de Deus, né? Vocês são escolhidos, né? Vai falar as virtudes, né, de um cristão, as virtudes que devem ser cultivadas de um cristão. Paulo vai continuar falando sobre os deveres da família, né? Esposas, maridos, filhos, pais. Então tem assunto pra caramba em Colossenses, né? Parece que é um capítulo bem curto, mas é um aprendizado muito grande, né? Paulo está tratando do comportamento agora nosso, né? Isso é para a nossa vida. Ele falou sobre doutrina, agora ele está falando sobre as ações, né? E não dá, irmãos, para nós vivermos como cristãos se não tiver as nossas ações. Tiago mesmo vai dizer, né, que a fé sem obra é morta, né? Em outra carta de Paulo ele vai dizer que não é necessário a obra, mas ele fala da obra da lei. Agora essa obra que Tiago fala é as obras, é a nova vestimenta, é o novo você, né? Depois que você se batizou, é a nova criatura, é Cristo sendo mostrado em nós. O resultado do novo cristão. É isso aí, soldado. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Já passei do horário, 9 horas. Querem falar mais alguma coisa?